Olá, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos à nossa história de hoje, é uma história muito interessante. A Bíblia conta muito e fala sempre sobre os fariseus e os escribas. Talvez você conhece um pouco sobre eles. Eles eram pessoas intelectuais que estavam sempre atrás de Jesus, procurando ver se encontravam um defeito em Jesus ou um erro para condená-lo. Estavam na igreja sempre, nos templos, conheciam a palavra, né? Mas a tendência deles, o interesse deles era de condenar a Jesus. Eles não admitiam nem aceitavam que Jesus era o Messias prometido. Jesus cresceu e tinha o hábito de ir sempre a Jerusalém na festa da Páscoa. Então, desde os 12 anos ele ia para essa festa da Páscoa e em uma das situações nessa festa da Páscoa, Jesus teve uma surpresa. Ao chegar ali no templo, Jesus viu os cambiadores ali vendendo mercadorias, fazendo algo que não era correto na casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus é um lugar de oração, um lugar para adorar a Deus. E nós podemos encontrar isso escrito em João capítulo 2, sobre essa história. Você pode ver depois sobre isso. E através dessa história a gente pode ver o porquê do comportamento de Jesus Cristo. João capítulo 2, versículo 13 a 16, diz assim: Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os cambiadores que vendiam bois, ovelhas e pombos e tinham feito um azorrague de cordéis. Lançou todos fora do templo, todos os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas do cambista. Porque ele se revoltou ali em ver a atitude e o comportamento deles dentro da casa de Deus. E ele disse: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Será que isso não está acontecendo também hoje nas nossas igrejas? Dentro dos templos, as pessoas vendendo produtos, às vezes até perfumes, Jequiti ou Avon, ou qualquer um outro produto, ou roupas íntimas, e tantas outras coisas dentro da casa de Deus. E às vezes usa como argumento: mas eu só encontro com essa pessoa no domingo. Mas isso é contra a palavra de Deus. Deus não aceita isso. Então, ele diz que o zelo da tua casa me devorou. Nós temos que ter zelo pela casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar santo, um lugar sagrado, onde a nossa única intenção tem que ser para adorar ao Senhor. E sabemos que os fariseus sempre iam para os templos. Com certeza, esse fariseu que nós vamos falar hoje, que está no capítulo de João, capítulo 3, o nome desse fariseu se chama Nicodemos. Alguns de vocês conhecem a história dele, mas outros não conhecem. Muitos dos fariseus tinham a intenção de perseguir a Jesus. Mas é impossível a gente estar na presença do Senhor ou falar com Deus, falar com Jesus e não ser tocado com o poder da sua palavra. São palavras de amor, palavras de perdão, de graça, de força, de sustento, de transformação, de mudança, de perdão. São tantas coisas boas que somente Ele pode fazer no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. A gente trabalha para o corpo, mas para a alma e o espírito sozinhos nós nunca conseguiremos ter vitória se não for através de Jesus. Nicodemos com certeza foi tocado com as palavras de Jesus. E aqui na Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa importante. E aí ele foi ter com Jesus de noite. Talvez porque ele não queria ser criticado pelos outros fariseus e escribas. E aí ele chega a Jesus e diz: mestre, vejo que tu és mestre vindo da parte de Deus.
e que ninguém pode fazer sinais que tu fazes se não for por ele. Aí Jesus responde a Nicodemos: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Não adianta conhecer a palavra. Tem muitas pessoas que conhecem de ponta a ponta, tá domingo a domingo na igreja, mas a realidade no coração é outra. Vão com outras intenções. Qual é a sua intenção de estar na casa de Deus? Será que você já nasceu de novo? Nicodemos se perguntou: o que é nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer? Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus começa aqui na terra. O reino de Deus é o céu também. Podemos ter um pedaço do céu aqui na terra, sentir esse paraíso, sentir paz em meio a tanta turbulência que estamos vivendo, sentir alegria, sentir gozo, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a se reconciliar, aprender a ser feliz. Quando nós deixamos ser nascido pelo Espírito de Deus, quando nós tomamos essa decisão, eu quero nascer de novo, algo vai passar na tua vida como passou na minha. E aí, né, ele disse: o que é nascido da carne é carne, Jesus disse para Nicodemos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos dar uma pausa aqui. É interessante. Aquele que é nascido da carne, a carne é a matéria. Você nasceu de um relacionamento de seu pai e sua mãe. Você não pediu para nascer. Você cresce porque a gente nasceu já na criação do mundo. Quando Deus nos criou, Ele nos fez corpo, alma e espírito. Esses três. E ainda hoje nós temos a existência dos três na nossa vida. Nascer na carne, como eu disse, você não pediu para nascer. A carne, um dia ela vai se tornar pó. Ela adoece, ou ela morre, ou sofre um acidente, o que for, mas ela vira pó. Mas o espírito, ela não morre. Ele não morre. O espírito você não pede para nascer. O espírito, ele vem junto quando nós nascemos. Há o espírito em nós. E esse espírito está morto quando nós vivemos na carne. O espírito está morto no pecado. Enquanto eu não me decido entregar minha vida a Jesus, o meu espírito está morto. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, o meu espírito nasce de novo, aqui, como diz a palavra de Deus. Não te maravilhes se te digo, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus nos dá vida e vida em abundância. E foi por isso que Jesus Cristo veio, para nos dar vida. No versículo 15, ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por você e por mim foi de tal maneira que ele mandou o seu Filho Jesus. Para quê? Diz aqui, para que todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Em que você crê? Quem é o teu Senhor na tua vida? Deus mandou Jesus. E através de Jesus é a única pessoa que nós podemos ir ao céu. Não é através de terceiros. Não é através de imagens, não é através de Maria, não é através de nenhum outro homem, de nenhum discípulo, João Pedro, Paulo, Lucas, não, nenhum. Todos foram humanos, pecaram, erraram, nenhum deles ressuscitou, a não ser na ressurreição daquele dia, quando acontecerá a vinda do Filho de Deus.
Agora, o que acontece é isso, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E ele diz, a partir do momento que a gente crê, nós vamos ter a vida eterna. Essa vida eterna é uma vida para sempre. Quando nós recebemos a Jesus, já está lacrado. Eu vou ter o direito de ir para o céu. Mas para eu ter a vida eterna com Cristo, ter direito ao céu, eu tenho que me decidir hoje. Eu não posso decidir depois da morte. A vida eterna começa hoje, comigo, aqui, onde eu estou. Aonde você vai? O que você decidiu para a sua vida? Você sabe onde você passará a eternidade? Sabe o que a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3? Veja lá na sua Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que ele fala o que é a morte. Eclesiastes 3, 20. Ele diz assim. Eclesiastes 3, versículo 20. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Capítulo 9, ele diz assim também, olhe lá o que é que a Bíblia fala. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Por isso que não existe reencarnação. Todos que morreram, aqui diz, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então não se reencarna em ninguém para saber ou para viver de novo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus naquele dia. E isso é muito sério, porque se a gente for ver o que a palavra de Deus fala, muitos podem dizer, Senhor, eu preguei, eu fui missionária, eu ganhei tantas vidas, eu sou um pastor. Mas você sabe que até no inferno vão ter muitos cristãos que não seguiram a palavra de verdade. E isso vai ser muito duro, porque conhece Jesus de nome. Muitos buscam a Jesus hoje por medo, pela situação que está vivendo, mas não tem nascido de novo, entregado a sua vida de verdade a Jesus. E isso é o grande perigo. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 7, versículo 21. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós expulsamos demônios em teu nome. E olha o que ele vai dizer naquele dia. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, você que é crente, que vive dormindo com pessoas, dizendo que ama Jesus, se prostituindo, se fornicando, usando o seu corpo sem ser casado, que vive bebendo, que vive fumando, que não tem nascido de novo de verdade, não procura viver na palavra, vive fazendo coisas que não agradam a Deus, não consegue perdoar, não consegue amar seus inimigos. Como você vai herdar o reino dos céus? Como eu posso herdar o reino dos céus dessa maneira? Aí ele diz no versículo 24, mas todo aquele, pois, que escutar minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, a esses ele vai dizer, entra, bendito do meu Pai, para os céus que está preparado para ti e para mim. Mas há um preço a pagar para ter a recompensa. Para você estudar e ter uma recompensa, você precisa estudar bastante para ter um diploma e ter um bom trabalho. Você luta pela sua vida material e isso tudo vai ficar. Todos os seus conhecimentos e ensinamentos e diplomas, tudo vai ficar. E como é que você tem trabalhado com o seu espírito e sua alma? Para onde irá? Nós temos que pensar muito nisso. Em 1 Coríntios 6, 10, olha o que ele diz. É muito forte isso. Ele diz assim, não erreis. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Sempre está falando o reino de Deus, né? Não erreis, que os devassos, os idólatras,
aqueles que adoram imagens, idolatrias, os idólatras, os adúlteros, que dormem com pessoas sem casar, os afeminados, homossexuais, lésbicas, travestis, nem os sadomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. É a palavra de Deus que diz. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo hoje, meu irmão, analise como é que está a sua vida. A gente vai do jeito que está. Você está pronto para subir? Decida-se hoje a entregar o seu coração para Jesus, porque o céu é um lugar santo e nós subimos como nós estamos. Ele diz: sede santos como é santo o vosso Pai Celestial. O pecado jaz a morte. A morte nos rodeia hoje de tal maneira. Quantos estão partindo hoje e não estão corretos com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Você sabe para onde você vai? Pense, por favor, nisso. É muito sério. Talvez você se decepcionou com seus pais, como ensinou a palavra. Talvez você tenha uma imagem errada de Jesus. Mas não te preocupa como eles ensinaram. Procura você conhecer quem é esse Deus de verdade. Quem é Jesus de verdade? Será que esse Jesus é como minha mãe, ou como meu pai, ou como o pastor, ou como a igreja ensinou? Mas se você for no profundo aqui na palavra de Deus, você vai realmente conhecer quem Ele é. E o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer ver no céu. Ele fez o céu para você, Ele fez o céu para mim. Prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Jesus está voltando e por esses dias isso pode acontecer, mais do que nunca. Todas essas coisas que estão acontecendo, em Lucas fala que é o princípio das dores. E coisas piores acontecerão. Se nós não vivermos em Jesus, nós não vamos ter força para conseguir vencer ou conseguir chegar até lá. Porque ele diz: a coroa, o reino dos céus será para aqueles que venceram, que foram fiéis até o fim. Seja fiel. Busque ao Senhor Jesus, somente a Jesus. Porque ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for por Ele. Que Deus te abençoe. Pense na sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela tua palavra, porque realmente ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como Nicodemos teve fome e sede de te conhecer, saber mais de ti e poder nascer de novo. Sabemos que a única maneira de chegar ao céu é nascendo de novo. Que morra a carne, os desejos da carne no mundo, para que o nosso espírito não esteja morto, mas que o nosso espírito tenha identificação com o Espírito de Deus, para que possamos herdar os céus. E você que não é cristão, você pode orar agora dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu preciso de ti. Lava o meu coração com o teu sangue precioso. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero nascer de novo. Me receba como tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu tenho plena certeza que se você do coração entregar a sua vida, fizer essa oração de coração, você vai sentir a paz no seu coração. Você que está desesperado hoje, que não sabe mais o que fazer. Jesus é a resposta para você. Ele é a paz. Essa é a boca de Deus que te mostra o caminho para o céu. Jesus te ama. Um beijo para você. Até a próxima. Tchau.